Bom, irmãos, eu trago também saudação da Convenção Batista Catarinense, pastor Rogério, diretor executivo, também nosso presidente, pastor Eli. Todo o trabalho de plantação é um grande desafio que nós vemos como algo abençoador para o nosso estado, mas sabemos o quão difícil é, porém sabemos o quão gratificante é quando isso se torna, por exemplo, um trabalho que começou, foi florescendo e se tornou uma igreja autossustentável, autogovernável, como é o desejo dos irmãos. Vocês estão em 4 anos de processo, lembrando que nesse processo 2 foram de pandemia, o que prejudicou bastante, mas pela misericórdia do Senhor, não fechou as portas. Pela graça do Senhor não fechou, porque muitos lugares fecharam. Então, a minha vinda aqui, eu na convenção atuo na área de missões, eu sou coordenador da área de missões, mas eu pastoreio a Igreja Batista em Carianos, que é a primeira Igreja Batista no sul da ilha, em Florianópolis. Então, se um dia você estiver em Florianópolis, será muito bem-vindo. Tá? E estar com os irmãos hoje é na expectativa de ir orando, Deus, eu quero compartilhar algo que anime o coração dos irmãos a perseverarem, a compreenderem o que Deus está fazendo através da vida deles. Obrigado, valeu. Mas, valeu, hein? E me veio ao coração compartilhar com os irmãos, trabalhar a carta de 1 Pedro. O apóstolo Pedro, o que, pela tradição, é o autor dessa carta, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4. E eu quero pensar algumas coisas, principalmente através daquilo que é o fundamento primordial da existência dessa igreja. Porque toda uma estrutura institucional ela é necessária, é importante, mas o que nós não podemos esquecer jamais é a essência do que é ser a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ou aquilo que nós vamos ver agora, o templo, essa construção espiritual que Deus está realizando a partir da obra de Cristo. Tá bom? Então, primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4, quero orar com você primeiro, e nós vamos nos ver hoje, compreender hoje, o nosso papel como pedras vivas num edifício espiritual. Que muito mais do que conseguir fazer uma instituição dar certo, muito mais do que fazer a igreja, como se diz na moda, ser um case de sucesso. É nós compreendermos o nosso papel como pedras vivas em algo que é eterno porque vem de Deus. Porque é projeto de Deus e não projeto de homens. Então nós não temos a intenção de que essa igreja tenha como alvo ser um chamado case de sucesso para que o mundo o aplauda. Mas ter como alvo ser uma igreja fiel, como pedras vivas naquilo que Deus está fazendo na vida de vocês, através da vida de vocês, nessa cidade onde Deus os colocou, onde Deus os tem colocado, onde Ele quer fazer algo em vocês e através de vocês, para que outros possam também cooperar e participar desse processo que começa em Deus e é conduzido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez, depois nós vamos dar continuidade. Pai querido, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, porque mais um ano tu tens sustentado esse projeto. E sabemos, Deus, que é bênção e cuidado do Senhor. Sabemos da nossa responsabilidade, daquilo que podemos e devemos fazer, mas se o Senhor não estiver à frente, se o Senhor não estiver abençoando, se o Senhor não for o Senhor desse projeto, tudo será em vão. E o que desejo para a vida dos irmãos aqui é que tu tenhas a liberdade de falar ao coração deles, de usá-los, de fazer com que eles compreendam aquilo que tu tens feito nessa cidade através dessa igreja, dessa congregação, e que eles possam, como cooperadores, como embaixadores do Senhor, serem cada vez mais comprometidos com o teu reino, se esforçando e fazendo o seu melhor para a glória do Senhor em Cristo Jesus. Amém.
Amém? Os irmãos passaram e estão passando por um processo de reforma aqui. Mas se a gente pensar numa construção, nós sabemos que a base, o fundamento da construção é a parte mais importante. Não adiantaria nada, por exemplo, reformar esse prédio se alguém chegasse aqui e dissesse, olha, os fundamentos estão condenados. Não adianta, você tem que tirar tudo e começar do zero. E o apóstolo Pedro, quando escreve essa carta, ele quer que esses irmãos que vai receber essa carta possam compreender, né, a identidade em Cristo deles. Por isso, quando ele começa a carta, ele fala que ele escreve aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos, e aí ele fala Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia, Bitínia. Ele chama eles de escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, santificados pela obra santificadora do Espírito, para obediência a Cristo, pela obra do sangue derramado de Cristo. Ele diz, olha, vocês purificaram a vida de vocês através da palavra, agora vocês precisam viver essa realidade, e quando vocês, entra o versículo 4, se aproximam dele, ele está falando de Jesus aqui, ele chama Cristo de a pedra viva rejeitada pelos homens, assim como aqueles a quem ele está escrevendo são rejeitados por causa da sua fé. Muito provavelmente, cristãos judeus que são expulsos de Roma no período de Cláudio. Talvez seja essa a grande probabilidade. Mas é um povo que está disperso, a chamada diáspora. Gente que precisou ir embora por causa da sua fé. Gente que precisou deixar familiares, amigos, trabalho, casa, sonhos, projetos, e teve que ir embora porque tinha um comprometimento com o reino de Deus inaugurado em Jesus de Nazaré. Gente que foi perseguida por causa da sua fé. Gente que sofreu por causa da sua fé. E Pedro sabe muito bem do que ele está falando, porque quando Jesus restabelece a comunhão com os demais discípulos e o coloca como aquele que vai então apacentar as ovelhas de Cristo, ele diz, olha, você chegará o dia em que não poderá escolher mais o caminho para onde você vai. Porque escolherão o destino e o seu destino será morrer, e será morrer para manifestar, então, a glória de Deus. Que chamada ministerial, hein, Mohammed? Mohammed, estou te chamando para o ministério e quero dizer que o teu ministério vai terminar com você sendo crucificado de cabeça para baixo. Apacenta minhas ovelhas. Hoje em dia, talvez não teria mais tanto sucesso, né? Ou, quero chamar vocês para seguir os meus passos e o que eu tenho para vocês é cruz. Morte de cruz. Só que esse é o mesmo evangelho de Pedro, é o mesmo evangelho dos apóstolos, é o mesmo evangelho de Paulo, é o mesmo evangelho da igreja desde o primeiro século até hoje. Ele então diz, olha, vocês, à medida que vão se aproximando de Cristo, vocês, os escolhidos, os eleitos, os salvos pela graça do Senhor, vocês também rejeitados pelos homens, mas assim como Cristo, pedra viva, escolhida por Deus, preciosa para Ele, pedra viva, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Essa ideia de alicerce, daquilo que sustenta nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza. Pedro sabe muito bem do que ele está falando, porque Jesus, quando termina o Sermão do Monte, ele diz, olha, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. Mas, né, o que acontece? Quando cai a chuva, transborda os rios, sopram os ventos, dão contra aquela casa, ela não caiu porque tinha alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras, não as pratica, é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, tudo isso contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. O alicerce da nossa fé, do que nós vivemos como cristãos. Nós não somos resgatados para sermos uma versão melhorada de nós mesmos. Nós fomos redimidos da morte para a vida, para ser uma nova criação em Cristo Jesus.
A salvação não é nos pegar e dar uma remodelada no sentido de manter-nos como éramos e botar uma capa nova. Não, é nos fazer uma nova criação. Claro que nesse presente momento a gente diz assim, mas não estou vendo nada de muito novo. Claro que aí nós estamos falando daquilo que na teologia a gente chama de já e ainda não. Nós já somos essa nova criação, assentados na glória celestial com Cristo, mas nós ainda não estamos experimentando toda a plenitude da salvação, porque ainda estamos vivendo nesse tempo presente. Como vai dizer o apóstolo Pedro, capítulo 1, 3 a 5, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou, nos gerou novamente para uma esperança viva. Como que ele fez isso? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Por quê? Porque essa herança está guardada nos céus, para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Vocês já são filhos de Deus, mas vocês ainda não estão na plenitude de Cristo, como é o alvo da salvação. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. E ele vai dizer então, aquele que um dia ouviu de Jesus dizendo: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, sobre a declaração de Pedro, sobre a própria pessoa de Pedro, ele vai deixar bem claro: olha, eu não sou fundamento desse negócio, mas eu sou pedra dentro desse processo. Porque assim é dito na Escritura, versículo 6, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Pedra rejeitada pelos homens, pedra viva, eleita e preciosa. E quem está fundamentado nele, jamais será envergonhado. Não há o que temer. Temos paz com Deus, diz o apóstolo Paulo. Por quê? Por causa de Jesus. Sabemos o propósito da nossa existência, que é sermos iguais a Jesus. O roteiro da nossa vida é olhar para Jesus e aprender com Ele. Não é estruturarmos uma instituição que nos satisfaça necessidades espirituais, mas é juntos, lutando por essa casa espiritual, onde nós podemos ser esse instrumento de Deus que coopera com o que Ele está fazendo na cidade de Canoinhas. Senhor, o que estás fazendo? Onde podemos participar desse projeto? Como pedras vivas, rejeitadas pelo mundo, mas aceitas e eleitas por Ti para serem sacerdócio santo. Olha que extraordinário, geração eleita, versículo 9, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa, casa espiritual. Vivam a vida de vocês como um culto. Paulo, texto clássico dele, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, Romanos 12, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Quando nos reunimos aqui, não somos nem mais nem menos pedras vivas do que quando continuamos lá fora. Não é aqui dentro que nós vamos viver a realidade de sermos pedras vivas, se isso não é verdade lá fora. Se isso não é verdade onde eu trabalho, onde eu estudo, com a minha família, onde eu compro pão, onde eu converso com as pessoas, mesmo sabendo que elas não creem no mesmo Deus que eu. Pedras vivas para serem um culto vivo, diário, santo e agradável a Deus. Esse é um grande desafio para nós. Porque muitas pessoas, o único referencial primeiro que elas vão ter de Cristo é o que elas verão em nós. Elas vão descobrir que nós não somos Cristo. Mas antes de descobrirem isso, elas precisam ver Cristo em nós. As pessoas precisam ter em nós o referencial do que é caminhar com Cristo, porque se elas não veem isso nos cristãos, elas verão isso em quem? Elas precisam entender que os cristãos não são
Cristo, porque daqui a pouco elas começam a caminhar, por exemplo, comigo, e vão descobrir um monte de coisas que não estão boas comigo ainda. E elas vão dizer, opa, o Klaus não é Cristo. Mas ele também está no caminho de Cristo. Então eu quero Cristo. Porque Cristo é o meu Senhor, não Klaus, não Mohamed, não Rodrigo, não André, não Pedro, não João. Cristo é o meu Senhor. É Cristo quem eu devo conhecer. O problema é que muitos não se veem como pedras vivas, não se veem como um culto vivo diário a Deus, não choram por isso, não se lamentam por isso, acham que pode sustentar a sua vida com Deus por si mesmo, e isso acaba trazendo vergonha para o Evangelho. Porque a nossa base, a nossa forma de viver tem como Cristo a pedra angular, escolhida, preciosa. O texto citado aqui é Isaías 28:16. Mas Pedro também diz para o pessoal assim, olha, vocês que estão aprendendo agora a se aproximar e compreender o papel de vocês nessa caminhada com Jesus, para não desanimarem, para perseverarem, para irem adiante, eu queria dizer que para vocês, Cristo é essa pedra preciosa. Mas para aqueles que não creem, é a pedra que os construtores rejeitaram. É a pedra de tropeço, rocha que faz cair. O Deus de amor também é um Deus de justiça. Escrevendo aos Romanos, Paulo diz assim, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. E então, como é um texto longo, 3 vezes ele usa a expressão Deus os entregou. Por trocarem a glória do Criador pela glória da criatura, Deus os entregou à impureza sexual. Deus os entregou às paixões vergonhosas. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. A ira de Deus a ser revelada no último tempo, da qual as pedras vivas, o povo de Deus, não tem mais com que se desesperar, porque já fomos libertos dessa ira. Aliás, essa é a nossa condição de salvos, sermos libertos da ira vindoura do Senhor. Um Deus de amor, mas é um Deus que também é justiça. E é uma mensagem urgente, porque o divisor de águas entre quem é e quem não é povo de Deus está associado ao quem é Jesus de Nazaré para você. Não é se você é uma pessoa boa, legal, se você é uma pessoa generosa, se você é uma pessoa próspera. Não, esses elementos não são o que vão poder chegar naquele dia e dizer, eis aqui o que eu fiz. Não, eis aqui o que Cristo fez por mim. Claro que a gente também vai prestar contas com o que fizemos do que Cristo fez por nós. Mas, inicialmente, a grande questão é, quem é Jesus de Nazaré para você? Fundamento, base. Você compreende Ele como pedra viva que sustenta um edifício de pedras vivas? O que faz dessa igreja uma igreja não são os tijolos que sustentam essas paredes, ou o cimento que sustenta esse fundamento. Porque a igreja, ela está nessas cadeiras. Isso aqui é um local onde a igreja, pedras vivas, se reúnem. E quando a igreja, pedras vivas, vai para a missão, isso aqui vira um prédio, que não é mais santo, nem menos santo do que a sala da sua casa, o quarto da sua casa, a cozinha da sua casa. Entende a profundidade do que é ser pedra viva, eleita, escolhida, amada por Deus? Querer ser selado como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, joia. No versículo 10, início, ele diz, antes vocês nem sequer eram povo,
mas agora vocês são povo de Deus. Vocês são o bom perfume de Cristo para os que creem em Cristo. Porque para os que não creem, esse perfume é um cheiro de morte. O Evangelho é um evangelho de vida para os que creem. Mas para os que não creem, é morte. E essa é uma verdade do Evangelho que não pode ser negociada, que não pode ser esquecida. Nós não estamos constituindo um clube batista de ser. Nós estamos constituindo uma comunidade de fé, onde Cristo é o alicerce e queremos que as pessoas, ao olharem para nós, contemplem a Cristo. E eu digo isso com muito temor e tremor, porque eu sei que muitas vezes, infelizmente, eu não vou conseguir, não é que eu não vou conseguir, eu esqueço que eu deveria estar vivendo à altura da fé que eu professo. Isso acontece com todos nós. Mas qual a diferença dos que são pedras vivas? Nós conseguimos ouvir, né, aquele que diz assim, olha, esses que caem, que tropeçam, porque desobedecem à mensagem, destinados a isso. Mas com você não é assim. Você foi chamado para ser pedra viva. Vocês, igreja, foram chamados para ser uma embaixada do reino de Deus, onde as pessoas de Cristo podem chegar e comungarem com vocês como irmãos em Cristo. Em qualquer lugar do mundo. Essa é a beleza da igreja. Se nós formos para a igreja, seja em Israel, na Palestina, Líbano, ou seja na Nova Zelândia, Estados Unidos, ou seja México, Argentina, Alemanha, é o mesmo evangelho. É a mesma pedra de fundamento. As pedras vivas espalhadas por esse mundo. As pedras vivas que estão aqui em Canoinhas. Mas o que eu gostaria de destacar, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis, através de Cristo. Linguagem cultica aqui. A vida de vocês é um culto. Por quê? E toda uma linguagem aqui de Êxodo, do povo de Deus na antiga aliança. Porque vocês são geração eleita. Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para fazer culto? Não, mas para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As pedras vivas, quando se reúnem para ser essa casa onde se edificam na pedra angular. E quando se espalham, não são pedras soltas, continuam sendo essa casa espiritual que se espalha à busca de outras pedras vivas que o Senhor tem a inserir nessa casa. Vocês, né, são em Cristo o que são para anunciar as grandezas daquele que o chamou. Não é anunciar as suas conquistas. Pedro poderia ser um cara que quando escrevesse, ele dissesse assim, olha, eu sou Pedro. Como um irmão surfista que evangeliza, ele diz, o primeiro surfista foi um judeu. É assim que ele começa evangelizando surfista. E os caras, sério? Pô, da onde, não sei o que, ele andou sobre as águas. Né? Ele deslizou andando sobre as águas. Pensa na cena. Pedro foi o segundo. Pedro podia dizer, cara, eu fiz o que ninguém mais fez. Eu sou Pedro. Eu sou o cara que tal e tal. Não, o que você ouve de Pedro? Apóstolo de Jesus Cristo. Escolhido de Cristo. Chamado por Cristo. O Pedro que quando você diz assim, mas era o Pedro. Sim, é o Pedro que negou Jesus. Sim, é o Pedro que, no momento, foi exaltado por Cristo. Tu és Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas daqui a pouco
o mesmo Pedro ouviu de Jesus: arreda-te daqui, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim dos homens. O Pedro que era tão gente como eu e você, que se apresenta apenas como aquele comissionado por Cristo. Também pedra viva nesse edifício onde Cristo é pedra. E o que ele diz? Olha, anunciem as grandezas dele. Eu quero falar de Cristo. Eu quero que você conheça a Cristo. Eu não quero falar de você, do que nós achamos, mas do que a palavra de Deus nos permite viver, como ela nos instrui. Por que fazemos assim? Por que não fazemos? De onde tiramos isso? Quem é o nosso Senhor? O que as pessoas precisam conhecer é Cristo. O que as pessoas precisam saber é por que vocês gastam tempo de vocês com o reino de Deus. Por que vocês são esse tipo de gente, diferente das demais pessoas? Porque deveríamos ser um tipo de gente diferente das pessoas que não são do tipo pedra viva. Deveria haver alguma diferença em nós. Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer: vocês, como luzeiro, devem brilhar. Colocar em ação a salvação de vocês. Porque Deus efetua essa necessidade, esse desejo de exercer a vocação de vocês. Vocês são pedras vivas. Vocês têm uma missão do reino. Anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas, da condição de morte, da condição de perdido para resgatado. Como diz aquele hino, né? Ó quão cego andei, perdido vaguei. Longe, longe do meu Salvador. Mas então a luz brilhou, como Paulo escrevendo aos Coríntios, a luz do Espírito que brilha em nós e diz: haja luz, haja vida, e nos faz uma nova criação, a mesma linguagem do Gênesis, o Deus que cria novamente, nos faz uma nova criação e diz: vocês agora são o projeto que eu tenho para a eternidade, creiam no que eu vou fazer, participem comigo disso. Porque antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então você não fala de um Cristo que fez agora de você uma pessoa que se vê superior aos outros, mas você fala de um Cristo que lhe fez pessoa que agora tem prazer em servir o outro, em se importar com o outro. E como a gente aprende a ser pedra viva? Como a gente aprende a viver como comunidade de fé? É aquilo que ele já vinha trabalhando um pouquinho antes. Né? Quando ele, no capítulo 1, ele vai dizer assim: estejam, a partir do versículo 11, com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas, coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus, por causa do que ele fez.
Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, à palavra, visando... E qual é, né, o intento de obedecer a palavra? Não é só a expectativa de experimentar mais de Deus, mas é visando ao amor fraternal, amor de irmãos, pedras que são unidas e linkadas pela comunhão do Espírito Santo, que devemos mantê-la, como Paulo diz aos Efésios, a comunhão da paz, dos relacionamentos que existe por causa do Espírito e não por causa das nossas preferências. Amor fraternal, sincero. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus. Aquela palavra que um dia chegou, tocou, e o Espírito agiu, a luz brilhou, e uma nova criatura surgiu. Isso tem que pulsar, porque se isso não me trazer renovo, eu não vou ter prazer em compartilhar isso. Eu vou falar de vida como se eu estivesse falando, sei lá, de uma coisa que eu gosto. Mas não, a gente está falando de algo eterno. Eterno. Palavra de Deus, viva, permanente. E ele vai dizer, citando Isaías 40, toda a humanidade é como a relva, toda a sua glória é como a flor da relva, a relva murcha, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra é o fundamento para nos fazer compreender o fundamento que é a pedra, para nos tornar como essa pedra, viva Cristo. Olha que coisa linda a igreja do Senhor. E como a gente machuca essa igreja do Senhor, né? Pode ter certeza, a igreja de Cristo é a maior evidência de um milagre do Senhor durante a história. Porque se você conhecer a história, você vai ver quantas vezes a gente já tentou acabar com esse negócio de igreja. A própria igreja sabotando a igreja. Eu sempre digo, o diabo, ele não tem problema nenhum em nós termos templos em cada esquina da cidade, se o evangelho ali pregado não for o evangelho de Jesus de Nazaré. Isso não incomoda o inferno. É apenas mais um grupo religioso brincando com as suas festas religiosas. Agora, quando uma igreja é plantada para pregar o evangelho, puro e simples, como dizia C.S. Lewis, isso incomoda o inferno. Isso incomoda o diabo. Quando o evangelho de Jesus começa a transformar a vida das pessoas. Quando o evangelho de Jesus começa a transformar os relacionamentos das pessoas. Quando o evangelho de Jesus começa a fazer você ter vontade de ler a palavra, de orar, de celebrar com os irmãos. Já teve aquela ideia assim, o que a gente ganha indo no culto? Não, a gente não ganha, a gente vai para cultuar, a gente vai para celebrar, a gente vai para se ofertar a Deus. Você não vem para o culto para ganhar alguma coisa. Mas Deus é tão bom que Ele nos abençoa, Ele nos cuida, Ele nos instrui, Ele nos equipa, Ele nos fortalece. Mas Ele quer que nós compreendamos que nós estamos reunidos aqui para adorá-lo. Para dizer, Senhor, Tu és, apesar do que eu estou passando, Tu és a razão da minha existência. Não é o resultado do exame. Não é o lugar onde eu moro. Não é a roupa que eu visto. Não é o carro que eu ando. Não é nada disso. Essas coisas um dia todas vão perecer. Mas o que é eterno vai permanecer para sempre. Como viver isso? Livre-se de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação,
agora que provaram que o Senhor é bom. A igreja não vai ter uma mensagem de vida se ela não viver essa vida verdadeiramente quando ela se reúne. Não vai ter. Porque quando você tem toda essa base, então você se aproxima do Cristo, que diz, tu és pedra comigo, naquilo que o Pai está fazendo. E o Pai não para de trabalhar. O Pai trabalha enquanto a gente está dormindo. Então o Pai diz, eu quero você comigo nessa parada, mas eu não conto com você, porque daqui a pouco você vai precisar dormir, descansar, e eu vou continuar trabalhando. Mas eu quero te dar o privilégio de, como pedra viva, você poder anunciar as riquezas daquilo que eu fiz na sua vida. Eu te tirei das trevas para a minha maravilhosa luz. E eu fiz isso porque eu te amo na minha graça que você nunca vai entender. Porque eu não vi nada em você que me fizesse fazer isso. Eu decidi fazer e a gente não vai entender essa forma de Deus agir. A gente tenta explicar daqui e dali, mas a gente sempre vai esbarrar num ponto que não vai encaixar. Mas experimentar esse amor, compartilhar esse amor, viver essa vocação sacerdotal. Seu vizinho está mal, ele compartilha contigo. Aí você diz, pode deixar, eu vou pedir para o meu pastor orar por você. Pode pedir para o pastor orar, não tem problema. Mas você também pode dizer, vem aqui, eu quero orar por ti. Porque o mesmo Espírito que está no meu pastor é o Espírito que habita em mim. E se o Deus que eu sirvo quiser, Ele pode fazer grandes coisas na sua vida e eu vou pedir isso para Ele. Porque talvez se o pastor orar pelo seu vizinho, ele não vai mudar nada. Mas talvez se você confiar, talvez Deus use a sua vida para fazer. E quando você compartilhar isso com o seu pastor, ele vai ficar super feliz e vai compartilhar com a igreja e vai dizer, coisa linda Deus fazendo. Porque ele não usa só aquela pedra, não, aquela é só para oração. Aquele é só para o louvor, não. É um edifício onde ele vai usando e um outro dia podemos conversar sobre isso, pensando nos dons. Então Deus quer usar os seus, porque Ele tem construído algo extraordinário, que é eterno. O que a gente vê aqui ainda é aquela coisa instável muitas vezes, de algo muito belo por um lado, mas olha para o outro lado, nossa, muito complicado. Mas o que nos guia nesse processo? A fé daquele que nos sustenta, daqueles que constroem a sua casa na rocha. E você sabe que construir na rocha dá muito mais trabalho do que na areia, né? E você sabe que a gente prefere aquilo que é mais fácil do que aquilo que é mais difícil. Então sempre vai ser mais difícil querer ter um comprometimento com o reino. Sempre vai ser mais fácil fazer de conta que tem um comprometimento. Mas o Senhor conhece os seus. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que você possa se ver como pedra viva, talvez até rejeitado pelos homens, mas não pelo Deus. Como diz o texto aqui, nós não fomos comprados por prata ou ouro, mas pelo sangue do Filho de Deus. A ira de Deus vem sobre ele, para que eu e você pudéssemos ser livres dela. Para que a gente pudesse andar de forma leve a vida que Deus tem para nós. Tanto é isso que, como é que é o convite de Jesus? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que o Senhor possa agir na vida dessa igreja, para que essa igreja possa ser um referencial de vida para essa cidade. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo. Não a igreja do Rodrigo, ou do André, ou do Marcelo, Pedro, João, seja quem for. A igreja de Cristo. Vocês são de Cristo. Cristo é de vocês e tudo pertence a Ele. Então, quem tem que ser exaltado, cada batismo,
cada conversão, cada celebração da ceia, cada culto, quem merece toda a honra e toda a glória? Se a igreja encher, bombar, daqui a pouco não tem mais lugar, vão ter que abrir as paredes, vai ter que comprar o terreno do lado, não pode sonhar essas coisas, não é nada errado, se Cristo for o Senhor desse sonho. Agora, se for para trazer status para vocês, então do jeito que está, tá bom. Mas se for para a glória do Senhor, que as tendas se ampliem. E um dia vocês vão olhar para trás e vão dizer, como é que Deus fez isso? Porque vocês não vão saber explicar. A única coisa que vocês vão saber dizer é, foi o Senhor. Porque se dependesse de nós, eu acho que tinha dado errado. Mas quando depende dele, ele nos usa com as nossas falhas, com os nossos defeitos. Por quê? Porque ele nos ama. E eu desejo que Deus continue usando essa igreja para manifestar a sua glória. Então você é agente do reino de Deus. E não é para ser um agente secreto. É para ser um agente que anuncia a grandeza desse Deus. Que um dia, quando você nem existia, decidiu que você já fazia parte desse projeto. Isso é uma coisa extraordinária demais. Isso ao mesmo tempo nos deixa deslumbrantes de alegria, mas apavorados. Que coisa mais doida. Tem piedade de nós, Senhor. Que esse Deus sustente família pastoral, liderança, que vocês possam caminhar e que as notícias, que a gente possa ouvir as notícias boas do Senhor agindo em vocês. É isso que importa. Vocês dizerem, Senhor, conta com a gente. Nós somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio, e nós queremos ser obedientes ao teu chamado, para a glória do teu nome. Deus querido, abençoa, Pai, abençoa o pastor Rodrigo, a Leide, abençoa o André, sua esposa, os demais irmãos e irmãs aqui. Abençoa a igreja lá em Itaiópolis, Senhor. Irineópolis, São Mateus, São Bento, todas as cidades no entorno aqui, Mafra. Deus, age. Faz a tua igreja fortalecida, Senhor. Ousada, corajosa, destemida. Concede discernimento, ousadia para os teus servos. E que onde nós estivermos, nós possamos nos lembrar, e o teu Espírito nos fazer lembrar, que somos pedras vivas, num edifício onde o Senhor está realizando algo maravilhoso. E o teu Filho aqui nos sustenta, e te louvamos por isso, e te bendizemos por isso, e clamamos pelo poder do teu Filho em nós, para que assim como ele aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu, nós também aprendamos a obedecer ao Senhor. Que assim como ele foi fiel ao Senhor até a morte de cruz, que o Senhor também encontre em nós fidelidade e comprometimento. Mas Deus nos sustenta para isso, porque a nossa força nada faz. Então que a tua palavra nos revista e nos dê condição, pelo poder do teu Espírito, para sermos testemunhas vivas do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, pela paciência, pelo